Olá, hoje estou aqui com mais um livro, Cidadania Planetária, seus valores, suas crenças e suas ações podem criar um mundo sustentável, da Isako Ikeda e Hazel Henderson. Então, é um diálogo entre da Isako Ikeda e Hazel Henderson. Aqui fala dois ativistas globais de renome exploram a ascensão dos globalistas populares, cidadãos de todo o mundo que estão assumindo a responsabilidade pela construção de um futuro mais pacífico, harmonioso e sustentável. Os autores falam a respeito de suas origens e sobre o que os levou ao ativismo numa escala mundial, proporcionando encorajamento e informações aos milhões de cidadãos que também querem fazer a diferença nessa tarefa. Eles exploram ampla variedade de questões que estão conquistando maior reconhecimento na sociedade, tais como desenvolvimento sustentável, justiça econômica, respeito pelos povos indígenas e por suas terras e recursos tradicionais, democratização da política e das instituições internacionais, responsabilidade das corporações e a conservação da biodiversidade, da água, da qualidade do ar e do clima da terra. Em vez de insistir apenas em profecias de fim de mundo, Henderson e Ikeda adotam um otimismo profundo, porém prático em relação ao potencial e à capacidade do ser humano de construir um futuro mais brilhante. Eles sustentam que a mudança positiva do coração de uma pessoa pode levar a uma mudança no mundo todo e apresentam insights persuasivos que tocarão e incentivarão o leitor. Então vamos conhecer aqui. Então, vamos ver o sumário. O sumário, introdução, é em edição inglesa, que nós vamos ler na sequência. Capítulo 1, uma vida de ação cívica. Capítulo 2, a universidade chamada Vida Humana. Capítulo 3, salvando a mãe da vida. Capítulo 4, uma nova economia. Capítulo 5, pensar globalmente e agir localmente. Capítulo 6, revolucionando a civilização. Capítulo 7, uma tecnologia para beneficiar o futuro. Capítulo 8, a Carta da Terra e a ética ambiental. Capítulo 9, o século das mulheres. Capítulo 10, uma sociedade em que todos ganhem. Aqui nós temos também a contracapa. A interação dessas duas mentes brilhantes trouxe ideias, pensamentos e análises maravilhosas sobre questões relevantes tanto para a geração atual como para as futuras gerações. Sua empatia pela humanidade se expressa de forma eloquente, proporcionando a qualquer leitor grande estímulo intelectual. Anwarul Choudhury, ex-subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas. Um banquete para o coração, para o espírito e para a mente. Henderson e Ikeda oferecem deliciosas proporções de sabedoria salpicadas por décadas de ativismo global. Sente-se e saboreie cidadania planetária e comemore aproveitando esses frescos insights para aprimorar suas receitas e obter uma vida alegre embasada em valores. Hal Brill, autor de Investing with Your Values, Making Money and Making a Difference. Esse livro traz uma clara e urgente mensagem para nosso planeta. Nossa Terra precisa de você. Ele descreve uma perfeita imagem de como pessoas comuns conquistaram coisas extraordinárias, empenhando-se para salvaguardar o futuro de todos nós. Annabel McGoldrick, jornalista de assuntos sobre a paz, autora, co-diretora, Reporting the World, Oxford, Reino Unido. Henderson e Ikeda, dois dos mais importantes pensadores e ativistas visionários do mundo, mostram-nos como podemos transformar crise em oportunidade e nos inspiram com seus exemplos. Roger Spiller, PhD, CFP, especialista em
investimento socialmente responsável, Auckland, Nova Zelândia. Temos aqui, ainda aqui no verso da contracapa, dizendo: Daisaku Ikeda é presidente da Soka Gakkai Internacional, organização leiga budista, cujos membros atuam em 192 países e territórios pelas causas da paz, educação, cultura e meio ambiente. Pacifista, filósofo, poeta laureado, escritor, Ikeda possui obras publicadas em mais de 40 idiomas, entre as quais figuram os diálogos Escolha a Vida, com Arnold Toynbee, Antes que Seja Tarde Demais, com Aurélie Petit, A Noite Clama pela Alvorada, com René Eger, Valores Humanos no Mundo em Mutação, com Brian Wilson, e Direitos Humanos no Século XXI, com Austregésilo de Ataíde. Hazel Henderson é futuróloga, economista evolucionária, colunista sindicalizada e consultora em desenvolvimento sustentável de renome internacional. Parceira do Calvert Group na criação dos indicadores de qualidade de vida Calvert Henderson. Possui ainda artigos publicados em 27 idiomas e em mais de 400 jornais sindicalizados pela Enterprise Service. Entre suas obras destacam-se Além da Globalização, Construindo um Mundo onde Todos Ganhem e Transcendendo a Economia. Então, essa edição é de outubro de 2017, pela editora Brasil Sequel. Vamos ver aqui. Nós temos a introdução, a edição inglesa, que é escrito por Hazel Henderson em 2004. Então é um diálogo do início desse século e desse milênio. Vamos ver a introdução de Hazel Henderson. Introdução à edição inglesa. Quero dar as boas-vindas aos novos leitores desta tradução inglesa do original em japonês de meu diálogo com Daisaku Ikeda. Acrescentamos aqui alguns pensamentos relevantes às questões globais, os quais se desenvolveram após a realização de nosso diálogo. Agora estão claros os conceitos de cidadania planetária e desenvolvimento da responsabilidade pessoal para o nosso futuro como seres humanos. De fato, muitas pessoas estão chamando o surgimento mundial desses movimentos populares de o mais novo superpoder global. No entanto, ele é formado por pessoas comuns, como eu e você. Recordo-me de uma manhã de 1961 em que eu observava o sol nascer sobre as torres do centro de Manhattan. Estava cuidando de meu bebê de 3 meses. Assim como muitos nova-iorquinos, assisti pela televisão quando o astronauta Alan Shepard decolou em seu primeiro voo para o espaço. Admirada, disse para minha filha, que não parava de se mexer: Você é um bebê da era espacial. Hoje todos nós somos da era espacial e refletimos acerca desse novo estágio em nossa evolução enquanto observamos as surpreendentes fotografias de nosso planeta tiradas da Lua. Essa imagem extraordinária de nosso brilhante planeta azul e branco, flutuando na escuridão do espaço, está agora no inconsciente de mais de 6 bilhões de membros da nossa família humana. Na escola da pequena vila inglesa onde cresci, nossa professora dava suas aulas de geografia mostrando-nos com orgulho um mapa mundi, dominado por áreas pintadas de rosa representando o Império Britânico. Desde então, muitos impérios caíram junto com o Império Britânico. As crianças de hoje aprendem sobre as 200 ou mais nações num mundo dominado por tecnologias que envolvem o globo inteiro, todas disputando para obter vantagens econômicas ou militares sobre as demais e sobre os recursos naturais que estão escasseando.
Desde nossos primórdios na África, conforme os seres humanos se espalhavam por todos os continentes da Terra, herdamos as longas e dolorosas lutas de nossos ancestrais. Fazemos parte dos 4,5 bilhões de anos de manifestação de vida neste planeta. Qual será o próximo passo em nossa evolução? As grandes religiões e tradições da nossa família humana refletem nosso esforço para compreender o passado e conduzir nosso comportamento atual e também nossos passos para o futuro. Tudo contém a essência da sabedoria compartilhada. A regra de ouro para tratar as outras pessoas da forma como nós desejamos ser tratados, e cada um de nós carrega na vida uma centelha do divino, do infinito, do universal. De todas essas tradições humanas de sabedoria, quais são os ensinamentos que podem nos conduzir para um futuro de paz, harmonia e justiça com todas as formas de vida? Quais crenças provaram ser incoerentes e precisam ser descartadas à medida que continuamos com nossa jornada? Agora, como espécies planetárias e também interplanetárias? Uma estimada e atenciosa amiga, Virginia Strauss, promove a realização desses diálogos vitais no Centro Ikeda para a Paz, a Aprendizagem e o Diálogo, fundado por Daisaku Ikeda. Virginia apresentou-me recentemente a Ira Rifkin, cujo livro Spiritual Perspectives on Globalization, Perspectivas Espirituais da Globalização, descreve de que forma as grandes tradições de fé estão lidando com uma das questões mais importantes de nosso tempo, a globalização e suas formas econômicas e tecnológicas da atualidade. A paz e a não-violência estão sendo hoje amplamente identificadas como fundamentais para a sobrevivência humana. A competição deve ser equilibrada pela cooperação e também pelo compartilhamento. Até mesmo entre os economistas, há um consenso de que a paz e a não-violência e a segurança humana constituem-se em bens públicos globais juntamente com a água e o ar puros, a saúde e a educação, condições básicas para o bem-estar e o desenvolvimento humano. No entanto, conforme Daisaku Ikeda e eu abordamos, devemos lembrar que a economia não se trata de uma ciência e que o domínio que ela exerce atualmente nas questões políticas nacionais deve dar espaço para métodos mais multidisciplinares. Discutimos sobre as falhas em medir o progresso humano com base no crescimento de nossa economia, em vez de um contexto social mais amplo de melhoria da qualidade de vida para todos. Com o desenvolvimento das tecnologias humanas, as comunicações globais, os satélites, as armas de destruição em massa e o entretenimento, surgem novamente questões relativas ao caráter da natureza humana. Será que somos simplesmente macacos nus? Uma espécie de mamíferos que coloniza cada canto do planeta Terra? Devorando 40% de toda a produção fotossintética primária de sua biosfera e conduzindo as demais espécies para outra grande extinção? Daisaku Ikeda e eu acreditamos que estamos nos conscientizando cada vez mais de nossas responsabilidades como cidadãos planetários. Será que nossos divinos poderes tecnológicos e coletivos nos conduzirão para a destruição? Ou nos direcionarão para a reformulação de nossas sociedades, nossas culturas e nossos valores, espelhando assim nosso novo lugar na natureza? Essas questões são a essência de nosso diálogo neste livro, que enfoca a maneira como nossos valores pessoais, objetivos e crenças atuam em nossa família e também em nossa comunidade, visando a um futuro mais sustentável para todos. Esses novos debates já estão dando forma ao século XXI. É evidente que a lebre da inovação tecnológica
ultrapassou a tartaruga da inovação social. Esse atraso constitui a base de todas as questões globais da atualidade, desde a forma de controlar as armas de destruição em massa, a clonagem humana, os alimentos geneticamente modificados, a agricultura e os materiais básicos, via nanotecnologia. Até a saúde, as novas epidemias, a educação, o papel dos meios de comunicação em massa globais, benéficos ou prejudiciais, a degradação ambiental, a poluição e as mudanças climáticas. Subjacente a tudo isso está a questão de como direcionar as potências tecnológicas ao verdadeiro desenvolvimento humano, à prosperidade sustentável e ao progresso social. Desde a fundação da Organização das Nações Unidas, ONU, em 1945, para livrar a humanidade do flagelo da guerra, e com a instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, as pessoas têm tentado encontrar uma solução para essas questões relativas ao nosso futuro global. As inúmeras iniciativas de Daisaku Ikeda para fortalecer e revitalizar as Nações Unidas precedem as minhas e contribuíram para a minha compreensão. As Nações Unidas fomentaram vários acordos globais que levaram ao cumprimento de tratados e de leis internacionais sobre controles de armas, saúde, proteção ambiental e intercâmbio de conhecimento científico. Muitos desses tratados foram estimulados por movimentos populares e pelo crescimento da sociedade civil como uma nova força no mundo. As manifestações populares, em proporções jamais vistas, estimadas entre 10 e 15 milhões de pessoas, realizadas em cidades do mundo todo contra a guerra no Iraque, revelaram essa nova terceira força de cidadãos planetários. A fluência de cidadãos planetários está além dos limites nacionais e requer novas formas de representação global, tais como a Assembleia do Povo defendida nas Nações Unidas. Essa expansão da cidadania global inclui a Carta da Terra, www.earthcharter.org, o Parlamento das Religiões Mundiais, o Fórum 2000 e a Declaração de Praga, lançada pelo ex-presidente tcheco Václav Havel, o apelo de Haia em prol da paz, o controle de armas e as campanhas pelos direitos das crianças promovidas pelos ganhadores do Prêmio Nobel Oscar Arias Sanchez, Beth Williams, George Williams e Nelson Mandela, e a obra de Madre Teresa em favor dos pobres e doentes. Podemos incluir ainda os esforços humanitários empreendidos em um curto tempo pela princesa Diana. O pesar de sua morte teve uma repercussão mundial pelo fato de aproximadamente 2 bilhões de pessoas, quase um terço dos habitantes do planeta, assistirem ao seu funeral pela televisão. Em todas as partes, as pessoas começaram a compreender o efeito CNN e estão voltando sua atenção para o poder falho das tecnologias das comunicações em prol do bem. Todos nós vivemos atualmente em uma mediocracia, independentemente de nossas antigas estruturas governamentais serem democráticas, feudais, autoritárias ou fascistas. Os meios de comunicação de massa formam um sistema nervoso de nosso corpo político. Seja qual for o local onde vivemos, nós, o povo, aprendemos sobre as distorções e as opiniões tendenciosas da mídia atual. E aprendemos também que quem controlar os meios de comunicação vence eleições e conquista poder, dinheiro, fama e influência. Os recursos atuais da internet possibilitam agora uma ligação global entre os reformadores da mídia e os cidadãos planetários. Os movimentos que eles empreendem em prol da paz, da saúde, da educação e do meio ambiente e seus projetos visionários demonstram coragem, responsabilidade e potencial para criar direções positivas para nosso futuro global. Os meios de comunicação tanto podem ser uma força positiva nesse sentido, como também podem continuar
a enheredar a humanidade em imagens negativas de comportamento primitivo e violento e de ciclos de vingança. Muitos jornalistas já estão aceitando as novas responsabilidades na imprensa. O novo jornalismo e a nova mídia estão escavando mais fundo para encontrar as causas dos violentos acontecimentos atuais e dedicarão o mesmo tempo para as histórias positivas que não são relatadas sobre o desenvolvimento da comunidade, a liderança local, o empreendedorismo individual e a inovação social, a fim de inspirar bilhões de pessoas para as novas possibilidades de um futuro mais brilhante. Minhas preocupações com relação a todas essas questões levaram-me a realizar várias visitas ao Brasil. Um novo farol de esperança pela democracia. O Brasil deu vida ao Fórum Social Mundial, praticamente a organização mais importante de cidadãos globais, e as organizações de sociedade civil com a elaboração de alternativas viáveis para o agora desacreditado modelo de crescimento GNP, do Acordo de Washington, o laissez-faire dos livres mercados e do comércio, as privatizações, as economias baseadas na exportação e dominadas pela globalização da situação financeira desregulada que leva à especulação monetária. O Brasil estabeleceu inúmeras novas direções e inovações sociais, as quais descrevo em meus editoriais como Brasil, Key Player in a New World Game. Brasil, principal jogador num novo jogo mundial. Visioning Brasil 2020, visualizando o Brasil em 2020. E Statisticians of the World Unit, estatísticos do mundo unívonos. www.hazelhenderson.com. Em outubro de 2003, tive o orgulho de participar da realização de um encontro com 700 estatísticos da área de desenvolvimento sustentável e de qualidade de vida vindas da América Latina, da Europa, da Ásia e da América do Norte, para fazer a comparação de métodos multidisciplinares a fim de redefinir a riqueza e o progresso. Por exemplo, os novos indicadores do crescimento da felicidade nacional no Butão, os quais refletem os objetivos dessa nação budista, exemplificam a importância de esclarecer os objetivos e os valores de uma sociedade e de criar indicadores para medir aquilo que nós valorizamos: saúde, felicidade, educação, direitos humanos, família, país, harmonia, paz e qualidade e recuperação ambiental. Daisaku Ikeda e eu conversamos sobre todas essas questões em nosso diálogo. E falamos também de nosso apaixonado apoio aos esforços populares para promover os objetivos e as aspirações das pessoas comuns de todos os lugares. Norte, Sul, Leste e Oeste, pesquisas realizadas pela Globescan no Reino Unido e mais de 60 países mostraram que essas são as prioridades das pessoas. Embora muitos governos gastem altos impostos com armas, com conflitos e com agendas de tecnologia, de empreendimentos militares e corporações globais. Apesar de muitas frustrações com a elite do poder já consolidado, a era da informação está lentamente se transformando numa nova era da verdade. A fraude corporativa e os escândalos financeiros, o suborno e a corrupção do governo não podem mais permanecer na obscuridade. Quando os ativistas civis apontam para a postura irresponsável de certas empresas, a marca dessas companhias fica comprometida. Por exemplo,
As corporações que assinaram o Acordo Global das Nações Unidas no ano de 1999 e seus 9 princípios de boa cidadania corporativa estão agora sendo monitoradas pelas empresas de auditoria ética e por grupos de observadores formados por cidadãos. Da ensolarada Porto Alegre, no Brasil, veio o desafio do Fórum Social Mundial para a Nevada de Davos, na Suíça, e seu Fórum Econômico Mundial. Um outro mundo é possível. Inúmeros programas visionários e viáveis para um futuro equitativo e ecologicamente sustentável surgem da mais profunda compreensão espiritual das pessoas. Todas as tradições religiosas podem contribuir para o profundo senso de responsabilidade de milhões de pessoas que atuam com base na compaixão. Nós temos a mesma convicção de que os seres humanos continuarão a se desenvolver em busca da ética que está tão bem apresentada na Carta da Terra, sobre a qual dialogamos extensamente neste livro. Espero que vocês desfrutem este diálogo, tanto quanto Daisaku Ikeda e eu, e que encontrem em nossas palavras um incentivo para seus próprios círculos. Desejo também que me enviem suas ideias, que podem ser colocadas num site que eu lancei, o Via 3, Terceira Via, em latim, sediado em Londres. Por favor, visitem-me no site www.via3.net. Hazel Henderson, St. Augustine, Flórida, maio de 2004. Vamos só ver como que começa aqui. Capítulo 1, uma vida de ação cívica. Daisaku Ikeda começa o diálogo. Ele diz: os desejos têm sido a força motriz por trás do desenvolvimento da civilização moderna. Nós fizemos com que a natureza e a vida se tornassem um meio para um fim. Conforme a senhora, uma ativista cívica e escritora que atua para expandir os movimentos globais e cidadãos, tem destacado com frequência, a economia tradicional tem incentivado esse processo, mas agora, no início do século XXI, atingimos nossos limites. A busca egoística da felicidade surtiu um efeito contrário, trazendo o sofrimento resultante dos problemas ambientais e tecnológicos e levando à proliferação das armas de destruição em massa. Quaisquer que sejam as soluções globais duradouras para esses desafios, devem ser iniciadas com o que podemos chamar de revolução humana individual. Isso significa que, em vez de ser absorvida pelo eu menor, que é o ego, cada pessoa deve reconhecer sua ligação com todas as formas de vida do cosmos. Com isso, podemos fugir da obsessão pela ganância, avançar por um caminho mais compassivo e criar a felicidade tanto para nós mesmos como para os outros. Tenho a convicção de que essa é a chave para criar uma nova civilização fundamentada na dignidade da vida. Continuando, ele diz: sinto-me extremamente feliz por realizar esse diálogo com a senhora. Os temas que escolhemos, a cidadania planetária e o futuro da humanidade, proporcionam para nós uma ampla gama de conteúdos para discussão. E então Hazel Henderson diz: estou muito contente pela oportunidade de dialogar com o senhor, porque além de ter uma visão magnífica, o senhor tem se empenhado de forma consistente, com esperança e otimismo, para tornar o mundo um lugar melhor. O mundo tem muitos problemas, porém se unirmos nossas forças para enfrentar esses problemas, com certeza encontraremos as formas para solucioná-los. As crises e os problemas nos proporcionam a chance de criar um futuro melhor. E assim continua o diálogo. Vamos abordar aqui o lar como ponto de partida, duas cidades litorâneas,
Bom, enfim, é um livro bem interessante. Uma nova economia. Uma parte aqui que fala de fontes sustentáveis. Bom, eu espero que tenham gostado, né, tenham apreciado. E como um próximo livro que eu vou comentar é esse diálogo. Na verdade, não é um diálogo esse daqui. Esse daqui é um livro que foi publicado depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Porque, como nós vimos aqui nesse livro de Hazel Henderson, que foi no início do século, existia muita esperança depositada, né? Se nós formos assim ver as propostas de paz encaminhadas às Nações Unidas por Daisaku Ikeda, a primeira proposta de paz desse século, construindo o século da vida a todo instante. Isso foi em janeiro de 2001 que ele encaminhou para as Nações Unidas. Então, em setembro do ano anterior, 2000, os 140 e tantos países do mundo, nas Nações Unidas, os líderes desses países, representantes desses países, se uniram e, né, lançaram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, muita esperança foi depositada, né? Nós temos tecnologia, temos dinheiro, temos conhecimento, podemos, né, melhorar o mundo, né, resolver as questões, né, da pobreza, da fome, né, todos os objetivos. O oitavo era que desses 8 objetivos, que existisse essa estabilidade, um compromisso dos governos. Mas existem várias questões, né, que é, vieram dificultando, né, que esses países criassem essa estabilidade. O que aconteceu logo no ano seguinte? Aliás, no mesmo ano, né, em 2001, foi 11 de setembro, em 2001, vieram os ataques, né, terroristas de 11 de setembro, e o que levou a uma nova, né, a invasão no Iraque, Afeganistão, né, uma nova corrida armamentista, mais investimento em armas, né, nucleares, inclusive de pequeno porte, mas grande alcance, muitas coisas. Então, em 2003, foi em 2003 que foi publicado esse livro, que é Hope in a Dark Time. Então, esperança em tempos de escuridão, né? Reuniu inúmeros. É um livro publicado, foi editado por David Krieger, da Nuclear Age Peace Foundation, né? Então, Fundação da Paz na Era Nuclear. Tem inclusive um prefácio de Desmond Tutu, que reúne aqui a sabedoria de inúmeras pessoas voltadas para a paz, né? É um livro que reúne todos esses Bill Kane, Joanna Massey, Douglas Roche, Jenny Hudson, né? Frederick Frank. Eu vou até compartilhar aqui a tela. Só. Aliás, vamos deixar para o próximo vídeo isso, porque um desses diálogos, aliás, um desses artigos é de Daisaku Ikeda, Our Power for Peace. Acho que é esse aqui. Our Power for Peace. Nosso poder para a paz. Então, eu vou comentar sobre. Né, aliás, vou ler esse Our Power for Peace. Eu fiz uma tradução, né? Embora com pouca habilidade, mas vou compartilhar num próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.